promessas de Deus. O novo estudo do quarto trimestre do ano de 2024. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Que maravilha! Hoje a aula 1, as promessas de Deus. Vamos lá para o texto áureo então. Vamos ver o que esse trimestre tem para nós, para que a gente possa aproveitar um pouco mais da palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz o profeta Isaías. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vamos repetir essa segunda parte do versículo? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Lembra do nome de Radassa, da nossa Esther, que significava murta? E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Vamos orar então. Pai, obrigado pelo início de mais um trimestre. Obrigado porque o Senhor tem nos feito perseverar e o Senhor tem deixado para nós, a cada dia, que se cumpre, Deus, a Tua palavra, em tudo que vivemos, em tudo que falamos. Obrigado, Deus, por essas lições. Obrigado pelo trabalho dos irmãos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Obrigado, Deus, porque eles têm se esforçado para que esse material chegue até nós. E nós fazemos cumprir, Deus, a Tua palavra, de anunciar o Evangelho, porque através da Tua palavra nós recebemos consolo, ministração e a doce porção do Espírito para nós. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã. Obrigado por esse ano que já está chegando ao final, papai. E se o Senhor nos permitir terminar esse trimestre, que nós possamos glorificar o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá para a introdução, meus amados, para a gente poder continuar em cima desse tema, as promessas de Deus. Uma promessa. Lembra-se de Abraão, Isaac e Jacó? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre isso. Deus havia feito uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó, de que ele seria o seu Deus e o Deus dos seus filhos, da geração após eles. Por causa disso, através dos séculos, proporciona-se a cada geração de israelitas um relacionamento especial com Deus, um Deus de vivo, não mais um Deus de mortos. No Sinai, então, foi proposto um relacionamento pessoal através daquela aliança, com um Deus que já havia se comprometido com o seu povo. Acima de qualquer promessa está o nosso relacionamento com Deus. A presença do seu Santo Espírito é a promessa mais preciosa para a nossa vida. Em tempos difíceis, em que muitos têm buscado a face de Deus por motivos superficiais e materiais, desfrutar da comunhão divina alegra o nosso coração e, com certeza, do próprio Deus. Experimentar das promessas divinas requer de seus servos, ou seja, nós, o compromisso em honrá-lo acima de qualquer bênção ou qualquer coisa. O último trimestre de 2024, nós vamos falar sobre alguns assuntos, como o que são as promessas, como estão fundamentadas, em que estão fundamentadas, os tipos e propósitos de promessas.
o cumprimento dessas promessas, sua infalibilidade, ou seja, elas não falham. E vamos falar também sobre obediência e compromisso. As promessas divinas são um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de suas bênçãos. Então, vamos seguir o Senhor. De que forma o crente pode contribuir para o cumprimento das promessas divinas em sua vida? É uma pergunta muito interessante. Ela tem alguns pontos de resposta para nós. Nunca será por merecimento. Não se esqueça disso. Lembre-se, foi graça. Graça é favor imerecido. É uma força propulsora para que a gente possa cumprir a vontade de Deus através da nossa vida. Mas não por merecimento, não por obras, mas precisamos sim fazer algumas coisas. Vamos lembrar aqui a história de Saul. O povo queria um rei. Samuel ficou um pouco triste com isso e Deus fala assim: Samuel, não sofre por causa disso. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eu vou dar um rei para eles. Mas Saul não obedeceu ao Senhor. E ele começou a desobedecer. O que é que Deus fez? Usou Samuel na vida dele. Vamos relembrar um pouquinho isso. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E ele continua dizendo: porque a rebelião, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, ou seja, como algumas versões dizem, a teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Deus estava dizendo isso para Saul, para que não sejas rei. As promessas do Pai revelam a sua vontade para cada um de nós. Isso é fato. Seus pensamentos são de paz para nós e não de mal. Lembra o que Jeremias diz? O Senhor fala assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tanto desejais. Então passareis a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscares de todo o vosso coração. Comunhão com Ele é muito mais importante do que viver em suas promessas. Tá bom? Guarde isso no seu coração. Precisamos exercitar a nossa fé plena nele e em sua palavra. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Ele sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. O Evangelho é para isso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Ou redenção ou salvação. O Senhor fará cumprir seus desígnios à medida que caminhamos com Ele. Relacionamento. Vamos falar sempre disso durante esse trimestre. Precisamos ser sinceros nessa busca, de todo o vosso coração, através da intimidade, da oração, da gratidão, do reconhecimento sempre que Ele tem o melhor para cada um de nós. Seja grato, reconheça o que Deus é para você. Olha esse versículo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Precisamos de algo muito importante chamado discernimento. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um arrependimento precisa haver no nosso coração. Quando impulsionado pelo Senhor em nosso coração, percebemos o quanto os pensamentos e caminhos dele são diferentes dos nossos. O versículo de abertura fala sobre isso. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos mais altos. Então, creia, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus é muito maior do que aquilo que você pensa. Paulo diz assim aos Efésios: aquele, pois, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos.
Amém. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Promessas de Deus: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Ativação. Olha que interessante. As promessas de Deus não se ativam pela nossa obediência. Qual que é a realidade disso? A nossa obediência ativa as promessas de Deus para nós. Relacionamento. Deus dizia na virada do dia para se relacionar com Adão. Assim como essa imagem, um pai e um filho. A fé estabelece esse relacionamento com Deus, a fonte suprema de tudo. O exemplo, a promessa de Deus ativou a fé de Abraão, um homem leal, corajoso, humilde, sincero e altruísta. Existem atributos que ser humano nenhum pode ter, somente Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Senhor não falha e não muda. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Esses são os atributos de Deus. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes da sua própria natureza. Esses são então os atributos o quê? Incomunicáveis de Deus. Somente Ele pode ter. No Antigo Testamento, embora não esteja registrada a palavra promessa claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor prometeu aos patriarcas. Já falamos sobre isso, Abraão, Isaque e Jacó. Já no Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas quando? Na nova aliança que Jesus Cristo veio trazer para nós. No Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Quer saber mais? Leia as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Biblicamente falando, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Como dissemos aí, o apóstolo Paulo demonstra que a promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre de legalismo e da dependência do esforço humano. Vamos falar sobre 3 tipos de promessa. As incondicionais são aquelas que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário, ou seja, eu e você. Um exemplo é a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem. As promessas proféticas são aquelas que ainda não se cumpriram, mas que certamente não vão falhar. Um exemplo é o da ressurreição dos salvos que acabamos de falar em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. As promessas condicionais, diferentemente das incondicionais, dependem das circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprirem ou não. Quer ver uma promessa dessa? Só permaneceremos no amor de Cristo se guardarmos os seus mandamentos. Ele continua nos amando, mas se nós não guardamos os seus mandamentos, nós não podemos desfrutar desse amor. Um dos propósitos das promessas é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Eu e você, uma aliança eterna. O outro é o de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe uma oportunidade por meio de quem? Do justo Noé. Ainda mais um seria mostrar a eleição de um povo, nós, como parte de uma aliança com Abraão. Deus zela por sua palavra e quer aprofundar-se em seu relacionamento conosco, em todos os momentos, bons ou ruins que passamos. Ele está presente. Lembra da promessa que eu já falei? Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Momentos bons ou ruins, o Senhor está com você. Cabe a nós reconhecer. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. A palavra de Deus fala que o coração alegre aformoseia o rosto. E fala também em Provérbios 15 que o olhar de amigo alegra o coração. Que promessa maravilhosa. Se eu sei que o Senhor está comigo o tempo todo e eu consigo reconhecer onde Ele está,
olho para ele, eu sei que eu vou ter um olhar de amigo. Isso vai alegrar o meu coração, em qualquer circunstância. É claro que, humanamente falando, há momentos que nós fraquejamos, há momentos que nós esquecemos das promessas, mas que esse trimestre possa realmente ativar dentro de você esse modo promessa. Vamos fazer essa brincadeira. Modo promessa. Ative esse modo promessa. Comece a lembrar das promessas que o Senhor fez. Não é só da palavra, mas o Senhor fez pessoalmente para você. E você vai ver, muitas coisas já se cumpriram e algumas ainda vão se cumprir. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Amém, queridos? Então, as promessas de Deus, que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas a cada dia. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz, bem-vindo ao novo trimestre e ore por nós, para que, se Deus quiser realmente que a gente possa continuar com esse trabalho, que Deus possa trazer essa direção, mas se não, que nós possamos caminhar para algo novo do Senhor nesse tempo. Se Ele não voltar, que você possa realmente desfrutar das promessas dele a cada dia, porque se Ele voltar, a promessa maravilhosa que estaremos com Ele para sempre, essa não tem jeito mais. Ele já lançou essa promessa. Cabe a você crer, confiar e desfrutar disso. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus.